E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante: vida extraterrestre. Será que existe vida em outros planetas? Essa vida é inteligente? Será que esses extraterrestres, eles visitam a Terra, fazem experiência com as pessoas? Vocês já devem ter assistido filmes de Hollywood ou lido histórias sobre visitantes do espaço sideral. E é uma coisa que rende bastante. Eu adoro assistir ficção científica nesses termos, né? A Jornada nas Estrelas, que meu pai assistia e agora eu assisto. E também Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, é uma franquia de muito sucesso e eu adoro. Até tem vídeo no canal aqui sobre o Star Wars e o Evangelho de Jesus Cristo. Enfim, é legal. Eu só não gosto muito daqueles filmes meio de terror, né? Que os alienígenas vêm e faz experimentação. Desse tipo eu não gosto não, mas assim, é mais aventura, mais ficção. Ah, eu gosto. Mas será que existe verdade nisso? Será que algumas das coisas que eles mencionam são baseadas em verdade? Melhor pergunta, o que os profetas de Deus, o que as escrituras dizem a respeito desse tema? A vida em outro planeta e essa vida pode interagir conosco ou não? Ao considerarmos as coisas que estão nas Escrituras e as coisas que os profetas falam, é importante também considerar as coisas que não estão nas Escrituras e que os profetas não falam, porque se não estão nas Escrituras e os profetas não falam, simplesmente, meus irmãos, não é tão importante assim para a nossa vida. Não tem nada a ver com a nossa salvação, porque as coisas mais importantes, elas são repetidas frequentemente nas Escrituras. E se você não vê nada sobre alienígena nas Escrituras e nas palavras dos profetas, então talvez não seja uma coisa assim que você tenha que dar tanta atenção e nem ficar tão preocupado, porque tem pessoas que ficam muito preocupadas com isso. Ficam pensando, você é abduzido, né? Eu vi um objeto não identificado no céu, é uma nave. E cuidado, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. E uma outra coisa, embora existam muitos mistérios, muita coisa que a gente não entende, Deus, ele está conosco para nos revelar aquilo que é essencial e necessário. Então temos que dar ouvidos a essas coisas mais do que outras. Agora, você vai achar interessante de que as escrituras falam sim de vida em outro planeta. E eu vou trazer para vocês várias dessas escrituras e também citações dos profetas para a gente conversar hoje. Vamos lá? Então a primeira coisa, existe ou não existe vida fora do nosso planeta? Para todo cristão, toda pessoa que crê em Deus tem que acreditar nisso. Ou você acha que Deus está aqui nesse planeta? Nós acreditamos que Deus é um ser real, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto ele tem olhos, boca, nariz, mãos, pés, anda, conversa. Moisés falava com Deus face a face. O salmista disse que numa época de apostasia, de afastamento da verdade, as pessoas iam criar deuses que não andam, que não cheiram, então sem personificação. Nós sabemos que o verdadeiro Deus tem uma personificação, né? Ele tem atributos semelhantes ao nosso. Na verdade, nós temos atributos semelhantes ao dele. Então, existe sim vida inteligente, porque Deus está lá fora. Embora ele seja próximo de nós e ele visite esse planeta, ele não habita nesse lugar. Abraão, por exemplo, ele viu as criações de Deus. Ele viu que Deus habita num globo, mas que não é essa terra. E que outro planeta mais próximo do trono de Deus, que é o lugar onde Deus habita, tem esse astro que é chamado de Colobe, que é uma representação do Senhor Jesus Cristo. Então, se você ler o livro de Abraão, você vai ver Abraão falando sobre essas esferas, esses astros celestiais, né? O trono de Deus, Colobe e outros que estão lá próximo. Nós estamos distantes de Deus de Colobe, embora para ele tudo esteja perto, né? Que ele tem esse poder de estar em todo lugar, ele é onipresente, ele faz isso através de sua influência, seu poder e do Espírito Santo. Então, a gente pode até depois conversar mais sobre esse atributo que é maravilhoso de Deus, né? De saber todas as coisas, de estar presente em todas as coisas. Mas é importante que a gente tenha essa noção, que ele é um ser corpóreo, que está em um lugar, mas que percebe e entende todas as coisas. Então existe vida inteligente. Deus é um. Existem também outros
filhos de Deus espalhados pelo universo. Quando Moisés ele tem a visão do plano de salvação, e eu quero ler para vocês essas escrituras, porque elas assim fazem na nossa mente. Assim a gente fica impressionado com a obra de Deus. Quando Moisés teve aquela visão sobre a extensão, a glória, o poder, o alcance da obra de Deus, ele caiu por terra e falou: nossa, agora sei que o homem nada é. E aí ele perguntou: Deus, me mostra essas coisas. E Deus falou: não, as minhas obras são muitas, não tem fim. E aí Moisés falou: então me mostra dessa terra. E ele falou: vou te mostrar o que concerne a essa terra. Então mostrou para Moisés a respeito desse planeta. Mas ele teve um vislumbre da imensidão da obra de Deus. Invocando o nome de Deus, tornou a contemplar sua glória Moisés, depois de ter enfrentado o diabo, porque a glória de Deus estava sobre Moisés, e ele ouviu uma voz dizendo: bendito és tu, Moisés, porque eu, Todo-Poderoso, te escolhi, e será mais forte que muitas águas, pois elas obedecerão a teu comando, como se fosses Deus. E eis que estou contigo, sim, até o fim de teus dias, pois libertarás meu povo do cativeiro, sim, Israel, meu escolhido. E aconteceu que, enquanto a voz ainda falava, Moisés olhou e viu a terra, sim, toda ela. Então ele viu todo esse planeta e não houve uma partícula dela que não visse, discernindo-a pelo Espírito de Deus. Também viu seus habitantes e não houve uma só alma que não tivesse visto, e discernindo-as pelo Espírito de Deus. E grande era seu número, sim, eram incontáveis como as areias da praia. E ele viu muitas terras, olha só, ele viu muitas terras, e cada uma se chamava terra, e havia habitantes em sua superfície. Moisés viu muitos planetas parecidos com esse, e todos os planetas se chamavam terra, e tinham habitantes semelhantes a nós. E aconteceu que Moisés clamou a Deus, dizendo: diz-me agora, rogo-te, por que essas coisas são assim, e por meio de que as fizeste? Então Moisés queria saber o motivo, a razão pela qual Deus tinha criado tantos mundos, estava criando tantos mundos, e como que ele tinha feito aquilo. São duas perguntas que todos nós temos também, O motivo pelo qual essa terra foi criada e como ela foi feita. O como fica mais para os cientistas, aquelas mentes que querem saber, têm sede de conhecimento para saber o processo, de como que aconteceu, As outras questões mais filosóficas, mais religiosas, são do motivo, da razão pela qual Deus fez. Mas Moisés fez essas duas perguntas. Eis que a glória de Deus estava sobre Moisés, de modo que Moisés permaneceu na sua presença e conversou com ele face a face. E o Senhor disse a Moisés: fiz essas coisas para meu próprio intento. Aqui a sabedoria em mim permanece, ou seja, a sabedoria está comigo e vai permanecer comigo. E ele fez essas coisas por seu próprio intento. E pela palavra de meu poder criei-as, a qual é meu Filho unigênito, cheio de graça e verdade. Então Deus disse: eu criei essas coisas através de Jesus Cristo. Agora, não mostrou os detalhes de como tinha feito. Simplesmente ensinou a Moisés que foi pelo poder de Cristo que esse mundo foi criado. E olha o que acrescenta no 33. Mundos incontáveis criei. Também os criei para meu próprio intento. Criei-os por meio de meu Filho, qual é meu unigênito. Então, Deus, ele criou muitos mundos, muitos planetas, e todos são habitados. E se você continuar lendo, por exemplo, a gente pode ir no 35. Far-te-ei um relato apenas sobre essa terra e seus habitantes, pois há muitos mundos, Deus disse, que pela palavra de meu poder passaram. E há muitos mundos que agora permanecem, e são inumeráveis para o homem, mundos habitados, que cumpriram o propósito da sua criação e passaram. Ou seja, nós estamos numa fase agora desse planeta que é uma fase de provação, na mortalidade. Mas nós sabemos que esse planeta ele vai ressuscitar e vai receber a sua glória celestial. Ele passou por uma glória paradisíaca no Jardim do Éden, decaiu para uma glória celestial, no milênio estará numa glória terrestrial e finalmente vai ser coroado com a presença do Pai, recebendo sua glória celestial. Há muitos que agora permanecem, e esses mundos são inumeráveis para o homem, mas todas as coisas são inumeráveis. O Deus, ele conta, ele conhece todas as coisas, pois são minhas e eu as conheço. O Senhor ainda continuou falando para Moisés quando ele falou: me conta mais,
Os céus, eles são muitos e são inumeráveis para o homem, mas são inumeráveis para mim, pois são meus. E quando fala céus aqui, eu lembro de uma escritura que está lá em Reis. Né? Se não me engano, é quando Salomão ele está dedicando o templo. Vamos abrir lá no Velho Testamento. 1 Reis 8, 27. Diz o seguinte: na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Então, o que está dizendo aqui? Que existe o céu, mas existe o céu dos céus. E aqui Salomão ele não está se referindo a mitos que existiam na época dele, com referência a 7 céus, ou, enfim, outros deuses, Salomão, na verdade, está revelando para nós aqui algo que os profetas sabiam, que existia muito mais do que os nossos olhos naturais podiam alcançar. Hoje se fala sobre multiverso, né? Sobre galáxias distantes, sobre outras realidades, e tudo isso pode ser visto aqui nas Escrituras. Então, ele diz o seguinte: os céus e até o céu dos céus. Já que a gente está na Bíblia, vamos lá para Hebreus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz algo interessante sobre isso. Hebreus 1, 2 diz o seguinte: Deus falou nesses últimos dias através de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Jesus Cristo, ele é o Criador não apenas dessa terra, mas de mundos. E é verdade, e isso é corroborado por Doutrina e Convênios. Se a gente abrir na seção 88, uma das seções mais profundas, né, que nós temos, no versículo 36, é dito o seguinte: a todos os reinos se deu uma lei, a muitos reinos, pois não existe espaço em que não haja reino, e não existe reino em que não haja espaço, seja um reino maior ou um reino menor. E a todo reino é dada uma lei, e a toda lei tem certos limites e condições. Todos os seres que não se conformam com essas condições não são justificados. Essa passagem de escritura, que pode ser aplicada em muitas situações, na nossa discussão aqui, pode significar que Deus ele tem uma obra imensa e que há diversos reinos que estão em diferentes estágios do momento do seu progresso eterno. E enquanto um é maior e outro menor, um está mais avançado e outro menos avançado, ainda assim todos eles seguem uma lei estabelecida por Deus, que tem certos limites e condições. Quando o profeta Joseph Smith estava estudando o livro de Apocalipse, ele fez certas perguntas a Deus, que está lá em Doutrina e Convênios 77. As respostas, né? As perguntas e as respostas. No versículo 3 diz o seguinte: os 4 animais foram mostrados a João para representar a glória das classes dos seres na ordem ou esfera de criação que lhes foi destinada, no gozo de sua felicidade eterna. Depois o profeta Joseph Smith ainda comentou que ele pensava que João tinha visto seres de 1000 formas diferentes, salvos em 1000 terras diferentes. Ou seja, podem existir animais, plantas e criaturas bem diferentes do que a gente tem aqui nessa terra. Agora, os filhos de Deus são criados à imagem e semelhança dele. Então, os seres de outro planeta que cumprem o plano de Deus, né, vão a uma terra, são provados e tem que ter sua exaltação, eles passam por algo muito parecido que nós estamos passando aqui. E eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, eles têm dedos, eles têm dentes, eles têm... Se nós víssemos ele fosse possível, nós veríamos muito semelhante ao que nós somos. Né? Eles são humanoides como nós, eles são humanos como nós. Mas nada impede que a fauna e a flora sejam diferentes, ou que haja mundos em que criaturas que João viu, por exemplo, que foram salvas de diversas terras, né, que estão dando glória a Deus, existam. Aquela escritura que eu li para vocês, de 1 Reis 8, 27, que fala que Deus ele é dono até do céu dos céus, né? O
profeta Joseph Smith, comentando sobre isso, diz que Jesus Cristo ele tem a habilidade de se mover de reino para reino. E é uma das parábolas que nós temos em Doutrina e Convênios também, né? Que o Senhor ele ia visitar cada um em sua devida hora, até a 12ª hora, os diversos reinos que ele tinha. Nós sabemos que existe algum poder, a velocidade de dobra de Star Trek aqui é descartada, nem precisa. Existe um poder de seres ressurretos, de se moverem muito rapidamente entre os diversos reinos, planetas, universos, não sei, né? Porque Deus tem o comando de todas essas coisas. Quando o profeta Joseph Smith recebeu a visita do anjo Moroni, ele disse que abriu como se fosse um duto, né? E desceu um pilar de luz. Então, pode ser que os anjos, que os seres ressurretos, eles se movam dessa maneira. Eles têm alguma espécie de duto, né? Não posso dizer teletransporte, que não sei se é um teletransporte, mas dá para imaginar como se fosse assim uma abertura e eles conseguem se manifestar nesse plano. Agora, uma outra pergunta que muitos têm é se esses seres eles podem interagir conosco, se eles fazem experiências com os seres daqui, se eles se movem em naves ovais, né, que ficam voando e são muito brilhantes. Pessoal, muita coisa é invenção, muita coisa é ficção. Algumas coisas são criações de homens, algumas coisas são criações de demônios, né? A gente sabe que se uma pessoa insiste muito em receber revelação ou entra em práticas iníquas como ocultismo, bruxaria, elas acabam sim recebendo certas informações, mas não da fonte correta. É Satanás tentando manipular e enganar elas. Então existe uma série de falsidades que são promovidas e que muitas pessoas acreditam, né? Para ser bem franco, não tem nada no Evangelho de Jesus Cristo que diz que o Deus permite que seres de outro planeta, verdinhos, cabeçudos, venham e façam experimentos com os humanos. Na Área 51 não vai ter nenhuma nave ou ETzinho num tubo para ser feitos estudos. Muito disso daí é criação. Doutrina e Convênio 130. Os únicos anjos que ministram nesta terra são os que pertencem ou os que pertenceram a ela. Esse é o ponto doutrinário que Joseph Smith trouxe aqui na seção 130. Os únicos anjos, repito, que ministram nessa terra são os que permanecem ou pertenceram a ela. Os anjos não habitam em um planeta como essa terra, mas habitam na presença de Deus em um globo semelhante ao mar de vidro e fogo, onde todas as coisas passadas, presentes e futuras manifestam-se para a sua glória e estão continuamente diante do Senhor. O lugar onde Deus habita é como um grande Urim Tumim. Então, não vai vir ser extraterrestre, né? A não ser que ele vá viver nessa terra, viveu já nessa terra e hoje é um anjo de Deus ou um ser ressurreto. Ou está aqui nessa terra, né? Nós sabemos que tem alguns seres transladados nessa terra. Existe também uma outra dimensão neste planeta, que é chamada Mundo dos Espíritos, onde quando nós morremos, nós vamos para lá, né? E onde está Satanás e seus anjos. Essa dimensão, ela de vez em quando tem acesso a esse plano, né? E o Senhor permite que esses anjos ou demônios, eles se manifestem. Mas nada tem a ver com seres de outras esferas, tá certo? Não tem como um ETzinho verde de outra galáxia vir aqui numa nave fazer isso daí é ficção. Agora, quando que a gente vai ter mais informações sobre isso? Né? Você pode estar perguntando, Lucas, eu gostaria que você falasse mais sobre isso. Como eu falei, não tem muita coisa para falar, porque o Senhor não revelou muito disso nas Escrituras. Lembra que Moisés ele disse, vou te fazer um relato dessa terra. Tem muitos mundos, mas eu vou te fazer um relato dessa terra. Em Doutrina e Convênios 101, 32, o Senhor ele nos diz o seguinte: no milênio, que é o dia que o Senhor vier, ele revelará todas as coisas, coisas passadas, coisas ocultas que nenhum homem conheceu, coisas da terra pelas quais foi feita seu propósito e seu fim, coisas muito preciosas, coisas que estão no alto e coisas que estão embaixo,
coisas que estão dentro da terra, sobre a terra e nos céus. Então, quando Jesus Cristo voltar e o milênio começar, nós vamos saber sobre coisas que estão nos céus, sobre esses outros filhos de Deus que habitaram ou que habitam outros planetas semelhantes a essa terra. Deus, ele tem uma obra imensa, ele não começou nesse planeta, né? Essa terra não é a primeira obra dele e tampouco será a última. Ele diz que não há fim para suas obras e suas palavras. Para terminar, quero ler essa passagem que está no livro de Abraão, no capítulo 3, versículo 12. Deus disse para Abraão: meu filho, sua mão estava estendida e eis que te mostrarei todas as minhas obras. E Abraão disse: ele pôs as mãos sobre meus olhos e eu vi aquelas coisas que suas mãos haviam feito. E eram muitas, e elas multiplicaram-se ante meus olhos e não consegui ver seu fim. Testifico para vocês que Deus vive e que seu plano maravilhoso para nós é que possamos progredir nessa vida e alcançar o lar celestial. Um dia todas as coisas serão reveladas, mas nós não podemos ser enganados pelos homens ou por demônios. Nós temos que nos manter firmes, escapando de filosofias e ideias que não acrescentam em nada na nossa vida. Então, muito cuidado com especulações e com ideias esquisitas que não estão no Evangelho de Jesus Cristo e não são ensinadas pelos profetas. Obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima.